Gênesis capítulo 35. Jacó levanta um altar em Betel. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, esta é Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho, que foi chamado Alon-Bacute. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não serás mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. E darei a ti a terra que dei a Abraão e a Isaque. Também a darei à tua futura descendência. Depois disso, Deus subiu de diante dele, do lugar onde havia lhe falado. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia lhe falado, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma oferta de libação e também azeite. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Depois partiram de Betel quando Raquel começou a sentir as dores de parto. Faltava ainda um pequeno trecho para chegar a Efrata, e foi-lhe muito difícil dar à luz. Quando ela estava com as dores de parto, a parteira lhe disse: Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, quando a alma lhe estava saindo, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda depois de Migdal-Éder. Quando Israel habitava naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12. Dos filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Dos filhos de Raquel, José e Benjamim. Dos filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Dos filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó foi até seu pai Isaque em Manre, em Quiriate-Arba, esta é Hebrom, onde viveram Abraão e Isaque. E o tempo da vida de Isaque foi de 180 anos. E expirando morreu e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Estas são as gerações de Esaú.
Este é Edom. Esaú tomou suas mulheres dentre as cananeias, Ada, filha de Elon, o Eteu, e a Olibama, filha de Ana, neta de Zibeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. De Esaú, Ada teve Elifaz, e Basemate teve Reuel, e a Olibama teve Jeus, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhes nasceram na terra de Canaã. Depois Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e partiu para outra terra, separando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram muitos, para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentá-los, por causa do gado que possuíam. Por isso Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú é Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gatã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. De Elifaz ela teve Amaleque. São esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel: Naate e Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, neta de Zibeão, mulher de Esaú. De Esaú ela teve Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú. Dos filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gatã e Amaleque. São esses os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São esses os netos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Sama e Mizá. São esses os filhos que nasceram a Reuel na terra de Edom. São esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. São esses os chefes que nasceram de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú, esses os seus chefes. Ele é Edom. São estes os filhos de Seir: o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dizon, Ezer e Dizã. São esses os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. Estes são os filhos de Zibeão: Aias e Anás. Este é o Anás que achou as fontes termais no deserto, quando levava às pastagens os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Ana: Dizon e Aolibama, filha de Ana. São estes os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Anás. Dizon, Ezer e Dizã são os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir.
Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem algum rei sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que atacou Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu e Sâmela, de Masreca, reinou em seu lugar. Sâmela morreu e Saul, de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, e neta de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo suas famílias, segundo os seus lugares, pelos seus nomes, os chefes Tímina, Alva, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão, são esses os chefes de Edom, segundo suas habitações, na terra da sua propriedade. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Gênesis capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou-o a seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: Peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: Irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o e disse: Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu: Estou aqui. E disse-lhe Israel: Vai, vê se os teus irmãos e o rebanho estão bem e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho.
O homem disse: Saíram daqui e eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas, ouvindo isso, Rúben livrou-o das mãos deles, dizendo: Não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-los das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando, e agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou a seus irmãos: De que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para seus irmãos, disse: O menino não está lá, e eu para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com sangue. E mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem: Achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou: A túnica de meu filho! Uma fera o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: Na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. Judá e Tamar. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá. Tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela engravidou e teve um filho, e o pai deu-lhe o nome de Ela tornou a engravidar e teve um filho, a quem deu o nome de Onã. Teve ainda mais um filho, e deu-lhe o nome de Selá. Judá estava em Quezibe, quando ela teve o filho. Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: Toma a mulher de teu irmão, cumpre o teu dever de cunhado e dá descendência a teu irmão. Porém Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao irmão. E o que ele fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Judá disse à sua nora Tamar: Conserva-te viúva na casa de teu pai, até que meu filho Selá se torne homem adulto. Pois dizia, para que este não morra também como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai.
Com o passar do tempo, a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois de consolado, Judá subiu a Timinate ao encontro dos tosquiadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e avisaram Tamar, dizendo: o teu sogro está subindo a Timinate para tosquiar suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com um véu, e assim disfarçada, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timinate, porque viu que Selá já era homem adulto, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Sem saber que era sua nora, dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou: que me darás por te deitares comigo? Ele respondeu: eu te mandarei um cabrito do rebanho. Mas ela ainda perguntou: tu me darás alguma garantia até que o mandes? Então ele disse: que garantia te darei? Disse ela: o teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. E ele os entregou. Então deitou-se com ela e ela engravidou. Então levantou-se e se foi. Tirou de si o véu e vestiu as roupas da sua viuvez. Depois Judá mandou o cabrito por meio do seu amigo, o adulamita, para receber a garantia da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? E disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então Judá disse: que ela fique com a garantia, para que não sejamos envergonhados. Eu mandei este cabrito, mas tu não a encontraste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida da sua prostituição. Então Judá disse: levai-a para fora e seja ela queimada. Quando estava sendo levada para fora, ela mandou dizer a seu sogro: eu engravidei do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: peço-te que reconheças de quem são o selo com o cordão e o cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei meu filho Selá, e nunca mais a conheceu intimamente. Sucedeu que, no tempo de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E quando deu à luz, um pôs a mão para fora, e a parteira tomou um fio vermelho e o amarrou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão, e então seu irmão saiu, pelo que ela disse: como rompeste saída, por isso foi chamado Pérez. Depois saiu o irmão, trazendo na mão o fio vermelho, e foi chamado Zerá.